episiotomia é aquele procedimento em que o médico, né, o assistente aí do parto vai fazer um corte na região do períneo da mulher com objetivos aí que a gente vai conversar durante essa live, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem que começar fazendo assim uma retrospectiva histórica, né? Eu sempre gosto de fazer isso aqui com vocês. Por quê, né? Como que começou? Da onde que começou? Como que a gente começou? Quando que a epísio começou a existir, né? Quando que a gente começou a precisar cortar os períneos das mulheres para os partos? Então, começamos a ter epísio com aquele advento da medicalização do parto. Então, quando os partos pararam de ser feitos por parteiras, que eram as comunidades, quando a gente deixou que o parto fosse domiciliar, assistido por parteiras, né? Porque existia ali uma taxa de óbito neonatal muito grande, né? Então, a gente fez com que esse parto saísse das comunidades e fosse para o hospital. A gente medicalizou. Isso quer dizer que a gente passou a enxergar isso como um procedimento médico. Quando a gente passa a enxergar as coisas como um procedimento médico, a gente passa a entender essa coisa como algo que precisa ser ajudado. A gente aumenta a chance, né, e a viabilidade das intervenções acontecerem, tá bom? Então, será que sempre existiu a epísio? Não. A gente começou a conversar sobre epísio recentemente, porque antes nem se conversava, né? E a epísio começou a acontecer com esse advento da medicalização do parto. Hoje a gente percebe que a maioria das mulheres tem muito medo, né? Um dos principais medos do parto é a epísio, né? É o corte, é o pique que pode vir a acontecer. Então, em conversas, a gente sempre percebe que do que as mulheres têm medo, né? Qual que é o tipo de situação que faz com que as mulheres tenham medo do parto? E é esse corte que acontece no períneo da mulher. Então, a epísio se tornou, ao longo dos anos, algo detestável para as mulheres, porque foi acontecendo indiscriminadamente e as mulheres foram notando que a vida sexual ficava muito difícil depois, que a recuperação é muito complicada, porque é uma região muito íntima, que tem dificuldade, enfim. Quem tá aqui ao vivo comigo, se puder, já manda aí se sabe de alguma pessoa que teve a epísio e aí essa pessoa não se recuperou muito bem, eu não recomendo. Eu coloquei óculos porque senão eu não consigo ler ali o que vocês estão mandando, tá bom? Então hoje a gente vai falar, tudo que a gente falar aqui hoje, a gente tá baseando num estudo de abril de 2020. Esse estudo foi realizado pela UpToDate, tá? Então, realiza assim uma coletânea, uma meta-análise, tá? O que isso quer dizer? Você pega estudos sobre determinado tema, então no caso da epísio, pegamos estudos sobre a episiotomia, então estudos que falam sobre a epísio, e através desses estudos que são muitos, que são volumosos, você analisa todos esses estudos, muitos mesmo, volumosos, estudos de evidência confiável. Então, evidência A que a gente fala, né? A gente pode ter uma evidência A, B ou C. Então, vai até E, na verdade, ali, né? Mas as evidências principais, a evidência científica que tem mais força é a evidência A, que são estudos que têm grupo de controle, por exemplo, que a gente diz. Então, eu avaliei. Eu vou citar um exemplo aqui, mas não existe, tá? É só para vocês entenderem. Eu avaliei 10.000 mulheres. Dessas 10.000 mulheres, 5.000 mulheres sofreram epísio de rotina. Todas que internaram, tiveram bebê, receberam epísio. E mais 5.000 não foi de rotina, foi caso a equipe julgasse alguma necessidade. Então, a gente separou, a gente tem um grupo e um grupo controle, tá? Então, isso quer dizer o quê? Que eu avaliei muitas mulheres em cenários obstétricos diferentes, em situações anatômicas diferentes, em partos diferentes, provavelmente com bebês de tamanho, peso e idades gestacionais diferentes. E através disso, eu consegui elaborar uma prova científica de uma evidência que isso é ok ou que isso não é ok, tá? Por que eu falo tudo isso? Porque a gente
tem que pautar, assim, a humanização, ela precisa ser pautada em evidência científica. Então, vocês, mulheres que estão aqui comigo, vocês precisam entender aonde vocês encontram essa evidência, né? E qual evidência que a gente tem que considerar? Qual é a evidência que a gente considera, né? Qual que vai ser a informação que eu vou trazer como relevante para tomar as decisões do meu parto? Eu gosto muito de falar sobre protagonismo, né, da mulher. Então, a mulher, ela deixou de ser protagonista do evento do parto assim que ela saiu, que ela entrou num local em que ela não tem mais controle, né? Então, essa medicalização do parto, ela veio por uma necessidade que a gente realmente tinha muitos desfechos não favoráveis em partos que às vezes eram de risco e eram assistidos na comunidade, né? Porque não se tinha recurso. Muita gente aí nasceu com parteira, né? Minha mãe nasceu com parteira, a mãe da minha mãe nasceu com parteira, as minhas tias, né? Acho que eu tive um tio que nasceu em hospital e, tipo, bem mais recente, assim. Então, eram parteiras, não tinham formação, a gente não tinha pré-natal, então sem pré-natal a gente não conseguia avaliar os riscos, então por isso precisava se trazer os partos para a evidência e a gente foi com muita força pro outro lado, sabe? A gente tinha aqui uma coisa que não tinha muita segurança, mas de repente também a gente andou de uma vez assim pro outro lado, em que as mulheres são tratadas agora como incapazes, né? Então, as mulheres são incapazes de parir, por isso que a gente precisa de manobras de Valsalva, precisa deitar a mulher na maca e precisa também de episódio de rotina. Vou responder as perguntas, tá? Peraí. A cega tem que pôr o óculos, gente. Peraí, deixa eu olhar aqui que vocês estão mandando. A sua mãe teve epísio no primeiro parto, ela disse que doeu muito para fazer xixi, realmente, né? Porque cortou ali a região. Muitas mulheres que a gente conhece, a grande maioria, em algum momento a epísio é realmente necessária, então a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu não vou esquecer dessa pergunta, tá, Sinara? Que ela é muito importante. E aí eu pergunto pra vocês, né? Vocês perguntam muito pra mim. Com essas medidas que vieram, assim, no intuito, né, de ajudar as mulheres a parir, a gente começou a ter um pensamento coletivo, cultural, sistemático, porque tudo a gente tem que entender da onde veio, né? Que as mulheres não têm capacidade, né? Então, se as mulheres não têm capacidade de parir, a gente precisa ajudá-las. E cortar o períneo é uma dessas formas. Então, essa evidência, né, esse estudo, essa meta-análise de abril, existem muitas outras, mas vou pegar essa porque ela é muito ampla. Ela fez a gente repensar uma coisa que poucas mulheres sabem. Então, a OMS, desde 1996, já diz que a episiotomia de rotina, ela não é recomendada, tá? Então, a gente já tem em 96, 2006, a gente já tem muitos anos, 2016, mais de 20, né? Mais de 20 anos em que a OMS e os órgãos responsáveis já apontam que você fazer epísio, você cortar o períneo de todas as mulheres que vão ter o parto normal, isso não há benefício nisso. Então, a episiotomia de rotina, ela já está considerada em desuso. E Nina, e por que que, assim, a realidade da maioria das nossas maternidades ainda faz epísio de rotina, né? Então, infelizmente, a gente ainda tem a maioria das maternidades fazendo epísio de rotina. Então, é por isso, assim, que a gente conversa sobre isso, informa as mulheres sobre isso. A gente começou a ver queda dos níveis locais de episiotomia quando houve uma mudança de mercado, quando houve uma mudança do paradigma social e as mulheres falaram assim: ei, olha aqui pra gente, está acabando com a minha vida sexual. Vida sexual da mulher, gente, não era discutida, não era pautada, não era um assunto de interesse científico nem sociológico por muitos anos. Então ninguém falava sobre isso. Ninguém falava que quem se importa, né? Na verdade, vamos cortar, não tem problema nenhum, vamos cortar para todo mundo. Então, começamos a ter uma redução dos casos, dos números de episiotomia, quando as mulheres
começaram a estar mais informadas, começaram a ter mais acesso quando a gente veio o advento das redes sociais, quando Nina Doulas, Mariana Chagas, Laura Padilha, Matriúscula no Distrito Federal, estou usando os exemplos que me vêm à cabeça aqui primeiro. Quando outras mulheres começaram a levantar essa bandeira da humanização e dizer assim, gente, ei, vamos repensar isso aí. Mulheres, vamos se informar. Não vamos mais aceitar que cortem nosso períneo sem indicação. Vamos aí estar atento aos estudos. Cadê as evidências científicas? E aí começamos a estudar sobre isso. Então, graças a esse movimento sociocultural de mudança de mercado, da mulher chegar lá com seu plano de parto, dizendo para a equipe assistente assim, olha, eu não aceito que vocês cortem meu períneo, eu considero isso como violência obstétrica. Quando a gente começou a fazer isso, é que a gente começou a ter níveis de epísio reduzindo, mas reduzindo, ainda não são reduzidos. Então, o que se considera aceitável para a OMS e aceitável para o Ministério da Saúde como uma taxa de epísio aceitável? Ela tem que estar abaixo de 10%, tá? Então, mais que 10%, a gente não considera como uma taxa aceitável. Profissionais da humanização em geral têm taxa zero de epísio, tá? Então, depois que começaram a atender parto humanizado, começaram a entender fisiologia, a gente começa a perceber que não há necessidade, né? Não há essa necessidade de se cortar os períneos das mulheres rotineiramente, tá? Então, deixa eu ver aqui, sequência aqui, né, pra gente manter uma ordem, que eu falo que é uma beleza, né? A gente tem que estudar a fisiologia do parto, entender também que cada mulher é uma mulher, né? E que cada situação é uma. Laceração e epísio. Não tem como a gente falar de epísio sem falar de laceração. Por quê? Porque sempre vão dizer assim pra gente, e para vocês, mulheres em trabalho de parto, graças a Deus que eu fiz a epísio, porque imagina se lacerasse. Ou então, diriam assim, o que você prefere? Que lacere, que rasgue a sua vagina ali até o ânus, ou que a gente faça a epísio? Então, a epísio é melhor que uma laceração que vai rasgar essa mulher do introito vaginal até o ânus, né? Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre laceração também. Não tem como falar de uma coisa sem a gente falar de outra. Laceração é uma ranhura, uma rasgadura que acontece no períneo, pode vir a acontecer no períneo. Isso é muito importante, gente. Não é toda mulher que vai lacerar. Tem mulheres que têm partos de bebês bem grandes, né? Que bebê 4 quilos, vai te rasgar inteira. Quem não escutou isso, gente? Esse bebê vai te rasgar inteiro, vai acabar com a sua vagina, tá? Então, existem mulheres que parem bebês de 4 quilos sem sofrer laceração. Então, laceração, para quando ela acontece, ela pode ser grau 1, grau 2, grau 3 e grau 4. Sendo a grau 1 mais superficial ali de mucosa, que a gente nem precisa suturar. A grau 2 já pega um pouco de tecido e músculo, grau 3 ela é um pouco mais grave, a grau 4 é a mais grave que existe, tá? Então, lacerações podem vir a acontecer. Mas nesse estudo, nessa meta-análise, ela é muito clara em dizer que lacerar naturalmente é melhor do que você cortar o períneo. Mas, Nina, aí vai lacerar por tudo quanto é lugar, vai lacerar, essa laceração não vai ser um corte único, vai ser muito mais difícil de suturar. Como é que isso fica? O que vocês acham? Como é que isso fica? Então, fica melhor, porque quando o tecido sofre essa laceração fisiológica, quando por acaso, né, por algum fator, ocorre a laceração da região do períneo, essa laceração ocorre naturalmente, fisiologicamente. Como ela é fisiológica, ela vai buscar os pontos necessários, ela não vai ter uma extensão muito grande, ou ela não vai ter uma amplitude que pegue pontos que sejam importantes ali para a vagina, né? Ela não vai pegar a beiradinha do períneo. Existem alguns vídeos da
da Liora que conversa muito sobre isso, sobre dando o exemplo de tecido, que eu acho excelente. Então, quando você pega um tecido e corta ali o começo dele e faz assim, ó, e rasga, ele não rasga certinho, né? Ele não rasga ali numa posição, ele vem retinho assim. E aí, quando você pega e tenta cortar esse mesmo tanto de tecido com a tesoura, ele não vai ficando mastigado, todo torto, todo desorientado ali. Então é a mesma lógica. Se rasga naturalmente, segue a fibra natural, tá? Então não vai ter grande amplitude. Agora, se é feito um corte, esse corte controlado acaba pegando muitas vezes locais que não precisariam ser pegos e acabam causando muito mais dano do que benefício, tá? Então, não, gente, não é melhor. Em nenhuma situação a episiotomia é considerada melhor do que uma laceração natural. E não sou eu, Nina, que estou dizendo isso. É essa análise de grande bagagem, de um número bem expressivo de estudos que nos dizem que não, nunca uma laceração vai ser pior do que uma epísio, tá bom? Falando em laceração, né? A temida laceração, que eu sei que traz muitas de vocês aqui. A laceração, ela pode acontecer, né? Até de 4º grau, mas ela está bem relacionada à condução do parto, tá? Então, partos bem conduzidos, partos em que a fisiologia é respeitada, partos em que a mulher pode se movimentar livremente, que ela não tá presa na cama, partos em que a mulher se mexe, senta, levanta, busca a sua melhor posição de parir intuitivamente, partos em que não são muito dirigidos, partos que não sofrem muitas intervenções, partos em que as mulheres não têm o seu períneo manuseado durante o trabalho de parto, partos em posições verticais, então em pé, de 4 apoios, agachada, na banqueta. Estes partos estão relacionados à redução do risco de laceração. Então, quando a mulher está em pé, ou na banqueta, ou ela está numa posição de 4 apoios, ou ela está verticalizada, ou ela está na posição que intuitivamente para ela é melhor naquele momento, muito dificilmente essa mulher vai sofrer laceração, tá? Muito dificilmente essa mulher vai sofrer uma laceração grave. Pode acontecer da mulher ter um parto bem conduzido e sofrer laceração? Pode. Eu não posso vir aqui dizer para vocês que a gente vai conduzir, seu parto vai ser super bem conduzido, você vai ter liberdade de posição de parir e ainda assim você não vai lacerar. Mas eu posso te dizer que a chance de você sofrer uma laceração grau 3 em um parto bem conduzido é de 0,5%, tá? Então, 0,5%. Agora, se você for obrigada a ficar deitada, se você for obrigada se amarrarem as suas pernas, se te colocarem em posição litotômica, se tirarem a sua liberdade, né, de se expressar, se for utilizar algum tipo de manobra, de valsarva, né, de ficar, empurra o bebê, põe o queixo no peito, respira fundo, faz força, empurra. Que é um puxo dirigido que a gente fala. Então, nesses casos, a gente tem sim aumento de risco de laceração mais grave. E ainda assim, mesmo uma laceração mais grave, ela ainda não é pior do que um epísio, tá? E aí, hoje, né, me mandaram lá na caixinha, né? Ah, Nina, e a fisiopélvica? A fisiopélvica me ajuda? A fisioterapia pélvica pode vir a me ajudar, então? Pode, gente, claro. Isso é um recurso que a gente deve usar. Eu posso dizer para vocês que fazer fisioterapia pélvica, usar o Epinô, vai garantir que você não tenha um epísio? Não podemos, tá? Então, não é uma garantia. O Epinô, que é um aparelhinho que você coloca dentro da vagina, e aí lá insufla ele, a fisioterapeuta pélvica vai insuflar ele, enfim, eu não vou esclarecer muito a técnica porque eu não a pratico, né? Então, não vou te dizer exatamente como ela funciona. Mas é uma técnica usada para treinar elasticidade, consciência corporal, né? Um procedimento.
Então, essa técnica vai me ajudar a não ter laceração? Falta evidências científicas ainda, tá? Igual como eu falei do laser mais cedo. Em atendimentos, a gente nota a diferença. Então, eu que tô aqui na ponta, que tô atendendo, eu observo que sim, mulheres que fazem fisiopélvica, que têm consciência de períneo, que conseguem respirar mais profundamente durante as contrações, que reconhecem o músculo, que reconhecem a descida do bebê, essas mulheres muitas vezes sofrem menos laceração, né? Elas podem vir a reduzir. E ainda assim, porém, ainda assim, algumas vêm a sofrer laceração, sim. E não se tem ainda evidência científica conclusiva nível A, Cochrane, né? A gente não tem ainda estudos de meta-análise que digam que existe sim diferença no desfecho. O que eu quero dizer com isso? Que não se deve fazer? Não, de forma alguma. Eu quero dizer que, já que nós estamos baseando em evidência científica, a evidência científica ainda não existe, tá? Então, a evidência científica ainda não existe. Ela está sendo trabalhada, a gente acredita que ela vai acontecer, né? Mas ela ainda não existe. A gente não pode dizer que você sofreu ou você não sofreu laceração pelo uso do Epinon, e sim afirma-se ainda pela anatomia da mulher e por sua fisiologia. Mas, se você tiver acesso à fisioterapia pélvica, eu acredito que só tem a ajudar e a colaborar, e que sim, é muito legal para esse preparo para o parto, tá bom? Então, quando a gente corta a epísio, a gente protege o nosso períneo da musculatura do períneo, que é uma coisa que a gente escuta muito, nossa, isso que eu acho que é a campeã do que eu ouço, né? Então, fazer o corte, né? Fazer a epísio vai fazer com que meu períneo não sofra, que o músculo do meu períneo fique mais protegido, né? Então, assim, é melhor eu fazer um ponto interno, cortar ali controladamente durante o expulsivo, porque daí eu vou garantir que aquele músculo do períneo vai ficar mais protegido. Então, não, tá? A resposta é claramente não. A gente já tem essas evidências, a gente já tem essa resposta que não, que ao contrário disso, quando você sofre um epísio e depois você tem um novo parto, você aumenta as chances de ter uma laceração grave por causa dessa epísio. E se você sofre uma laceração de grau 2 em um parto, né? Então, que a epísio é uma laceração de grau 2 e uma laceração natural pode ser de grau 1, 2, 3 e 4. Então, se eu sofri uma laceração natural de grau 2, eu não tenho um desfecho piorado no meu segundo parto. Eu tenho mais chance de sofrer laceração nesse mesmo local? Tenho, mas eu não tenho uma chance de piorar o meu desfecho. Já na epísio, eu tenho sim uma chance de ter um desfecho pior no meu próximo parto. Por quê? Porque quando a gente corta o tecido muscular e costura o tecido muscular, a gente tem sim uma perda de funcionalidade. Então, não sei se vocês já tomaram ponto, né, em algum lugar do corpo, porque eu nunca tomei assim um ponto, eu tomei ponto no dente. Então, se você já, sei lá, um ponto no nariz, um ponto na cesárea, um ponto no seu silicone, enfim, você percebe uma mudança de sensibilidade na região dessa sutura, porque há sim uma perca de funcionalidade do tecido, e essa perca de funcionalidade do tecido, ela acontece também na epísio. Então, não, a epísio não vai proteger a sua musculatura, certo? Não vai, não protege a sua musculatura de períneo, que é uma justificativa muito usada. Deixa eu ver qual que é a outra justificativa muito usada. A epísio protege de laceração anal. Então, eu vou fazer a epísio porque se eu não tivesse feito a epísio, você ia se rasgar toda até o seu ânus. Não. Então, a epísio também não te protege disso. A epísio piora, porque se você corta, você aumenta as chances dessa laceração, que poderia ser de grau 2, às vezes só se ocorresse naturalmente, evoluir e se transformar em uma laceração que pegue o esfíncter anal, que seja maior e mais grave, tá? Então, se é isso que
Isso é bem real, né? Se vocês ouvirem essa justificativa, então você também pode já saber que, opa, peraí, a gente sempre tem. Por que eu tô falando assim, né? Jogando informações? Porque eu quero, mulheres, que vocês tenham consciência de entender, sabe, o que acontece. Nina, me disseram então que se cortar vai proteger para não rasgar até o ânus, mas não se sabe se essa laceração vai acontecer. Agora me respondam, se eu tenho um papel e eu quero que esse papel aqui não rasgue, vamos lá, esse papel aqui com o meu roteiro da minha live, eu quero que ele não rasgue. Eu vou puxar ele, puxar, é uma coisa, certo? Agora, se eu tenho esse mesmo papel aqui, ó, que eu tô puxando, ele não rasgou. E eu faço isso aqui nele, ó. Gente, não existe lógica. Não existe lógica. Como que eu quero reduzir a chance desse rasgo rasgando? Tá? Então, a gente tem a evidência científica, mas isso era uma coisa que a gente poderia, né? Mas claro, como isso foi, né, introduzido. Quando a epísio foi introduzida, ninguém se questionou sobre isso. Ela começou a ser usada para depois começarem a se estudar, tá? Então a gente sai do princípio básico da medicina, que é não piorar uma coisa que tá boa. Então ninguém sabia se funcionava. Foi tipo assim, vamos tentar. Mas esse vamos tentar afetou muito. Pensa quantas mulheres que passaram por uma epísio desnecessária, com a justificativa de que isso era bom, de que isso estava te ajudando, né? E quando não, eu não tô aqui para julgar nenhum profissional, tá, gente? Porque a nossa formação foi assim. Então, na minha formação acadêmica também, eu nunca fiz epísio porque eu não sou enfermeira obstétrica de formação, né? Mas quando você faz faculdade, você vê epísios de rotina. Então, todas as mulheres que internam para parto normal sofrem epísio para que a equipe aprenda a fazer epísio. Então, esse profissional, ele é formado com essa informação. E aí vai depender muito dele mesmo buscar... Isso, tem essas daí também, já vou. Vai depender muito desse profissional mesmo buscar outras evidências, buscar outro nicho, buscar outra realidade. E isso só tem acontecido com mais veemência porque as mulheres estão levando essa demanda para o mercado. Então, quando as mulheres começam a solicitar taxa de epísio, quando as mulheres começam a solicitar taxa de cesárea, quando as mulheres começam a solicitar esses dados, essas informações, que a gente tem redução desses dados. Por isso que a gente precisa falar isso para todo mundo. Abreviar tempo de parto, tá? Então, que a Sinara mandou aqui, né? Que o parto é mais rápido se fizer epísio. Então, o que a gente vai pensar? Entendendo o que a gente já entende, porque quem me segue aqui assistiu meus outros vídeos sobre fisiologia de parto. Se você não assistiu, tem lá no meu YouTube, gente, vídeos grandes, 40 minutos, falando sobre nossas estruturas ali da pelve e por onde o bebê vai passar. Vamos aqui pensar fisiologicamente mais uma vez, mulheres protagonistas. Eu quero que esse parto, o tempo desse parto seja abreviado. Então, quando que eu preciso abreviar tempo de parto? Só se eu tiver uma frequência cardíaca fetal não tranquilizadora e eu já tiver tentado outras manobras, como mudança de posicionamento, como reanimação intraútero se necessário. Então, esse bebê já precisa estar em plano em expulsivo. Ele já precisa ter passado lá de cima das estruturas da pelve de plano 0 ali. Ele já precisa ter descido para que eu possa abreviar tempo de parto cortando o períneo. Afinal, se esse bebê não desceu lá de plano 0, se ele tá aqui entre as espinhas isquiáticas aqui na minha pelve, deixa eu pedir aqui pro assistente. Podia pegar lá a pelve pra mim, fazendo favor? Escutou? Não escutou. Então vamos ter que usar a imaginação aqui. Se a gente
não tá com o bebê aqui embaixo, em períneo, vai adiantar, por acaso, eu cortar o períneo para que esse parto seja mais rápido? Porque para abreviar tempo de parto, o bebê precisa estar preso pelo períneo. Mulheres que já tiveram parto e sofreram puxo, acreditam mesmo, que é possível esse períneo ser tão forte a ponto de não deixar o bebê passar? Puxo, gente, abaixa você, te faz abaixar, te faz levantar, te faz ficar de quatro apoios, mesmo que você não queira. É uma força que vem de dentro que te obriga, sabe? É algo que te obriga. Então, o períneo não tem força para segurar o bebê, tá, gente? O períneo, ele não tem força, musculatura, é só músculo, entendeu? Ele não é assassino, ele não vai ter esse tônus que a gente tem um puxo, que a gente tem um útero contraindo, que a gente tem várias cascatas hormonais acontecendo a ponto de apenas o períneo prender o bebê e não deixar esse bebê sair. Certo, entendido que períneo não segura e eu tô precisando abreviar esse tempo de parto, sendo que a única justificativa para eu abreviar tempo de parto é sofrimento, né? Frequência cardíaca fetal não tranquilizadora. Então, eu preciso que esse parto aconteça. Eu vou fazer um epísio, mas o bebê tá preso em plano zero. Ele tá preso em osso. Vai resolver? Não vai, gente. Então, não fisiologicamente, para abreviar tempo de parto, episiotomia não tem indicação, porque a epísio só corta períneo. Ela não consegue atingir níveis de ossos da pele. Às vezes é um bebê que tá lá alto, em outro nível da pele, com um posicionamento de cabeça não tão bom. Eu corto o períneo e esse bebê continua sem descer, porque não é a epísio que vai fazer o bebê descer. É o bebê ajustar a sua cabeça com as estruturas da pelve. É o bebê se ajeitar na pelve, a pelve se ajeitar no bebê, esse bebê descer para ele poder chegar em períneo, para daí ele poder passar, tá? Então, não abrevia tempo de parto e isso também tá lá no estudo. É distócia de ombro, que é uma das intercorrências mais temidas aí pelas equipes obstétricas, né? Distócia de ombro, que é quando o ombro do bebezinho fica preso lá em cima. Então, a gente tem nessa meta-análise, né, que é o estudo que nós estamos falando hoje, porque é um estudo que avalia diversos de outros estudos, todas as publicações que tem sobre esse estudo, sobre esse tema, né? Então, já deixa claro que não é uma manobra que ajude a resolver distócia de ombro, porque na distócia de ombro, o ombro do bebê tá preso no osso, o ombro do bebê não tá preso no períneo, então isso também não vai ajudar. Então, existe aqui um adendo, tá? Nina, existe alguma situação em que a epísio tenha indicação? Ela não tem, segundo os estudos. Porém, no próprio estudo, ele diz que vai depender da avaliação do profissional, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O adendo que eu quero fazer aqui. Muitos, a grande maioria, esmagadora maioria dos profissionais que são formados, eles aprendem a utilizar a epísio para solucionar, por exemplo, uma distócia de ombro, em que você faz a epísio para passar um fórceps ou um vácuo extrator ou alguma instrumentalização do parto. E eles não conseguem manejar esse problema obstétrico de urgência, que é a hora do vamos ver, gente. É assim, ó, pra vocês entenderem. Uma distócia de ombro, ela tem que ser resolvida em até 7 minutos pro bebê nascer bem, tá? Então, você tem 7 minutos de protocolos e ações para que você consiga resolver esse bebê que tá preso lá em cima da pelve, descer, sair para que ele nasça bem, tá? Então, é algo muito intenso, muito rápido. Tá? Então, resolver uma distócia não é fácil, não é uma coisa simples, não é uma coisa que os profissionais
Até os experientes, eles têm que estar com o protocolo muito aqui na cabeça e já correr para resolver, porque é muito rápido, tá? É muito rápido. Então, você tem 7 minutos para resolver uma distócia. E eu não aprendi a passar fórceps sem fazer o epísio. E aí, para fazer isso na hora da emergência, eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir espaço para poder manejar esse fórceps. Então, a epísio não seria necessária se a gente já não ensinasse lá na formação, porque isso aí é igual chupeta, né? Igual assim, chupeta. Se você não quer dar, não compra. Porque o dia que o nenê estiver chorando horrores na sua casa, você tiver uma chupeta, você vai dar, porque vai ser uma mágica. Então, como a maioria dos profissionais, eles são formados aprendendo a fazer a epísio para resolver essas situações, na hora da urgência, eles vão lançar a mão daquilo que eles aprenderam. Então, vai ser usado sim para poder tentar passar um fórceps, para tentar abreviar, enfim, essa situação, resolver uma distócia e fazer com que esse parto tenha um desfecho bom, tá? Então, esse é o adendo que eu faço. A gente não tá aqui para condenar profissionais, tá, gente? A gente tá aqui para entender a fisiologia e entender que a realidade da redução das epísios só aconteceu porque nós, mulheres, resolvemos falar que a gente não aceitava mais, que epísio de rotina não resolve, tá? Então, assim, alguém mandou, se o períneo for muito malhado, né? Não, gente, mesmo um períneo malhado, ele abre lá pro B passar, tá bom? Períneo não é assassino, pepecas não são assassinas. É que eu não posso falar o nome correto, porque aí vai derrubar meu vídeo, tá? Mas pepecas não são assassinas, tá? A gente tem essa cultura, né? Que, vai fechar. Meu Deus, tá segurando o nenê. Vambora, gente. Vamos entender aí que o períneo num puxo não segura o nenê. Até porque, olha o exemplo triste de uma laceração grau 4. O que é, às vezes, uma laceração grau 4? Que é apenas a prova de que, mesmo que a mulher esteja sendo obrigada a estar deitada de barriga para cima, com as pernas erguidas, quando vem um puxo involuntário, esse bebê é expulso, independente de períneo, não importa qual musculatura ele tenha que agredir no caminho, tá? Então, a gente pode ter esse olhar. Então, Nina, se eu tiver deitada de barriga para cima, restrita ao leito, existe a chance de aumentar? Como é que é? É uma pergunta que eu recebi na caixinha. Existe possibilidade de aumentar a minha chance de laceração? Óbvio, tá? Aumenta. Não existe a chance, não. Aumenta. Então, às vezes, se você tivesse livre posição para parir, se você pudesse tido escolher, se tivesse verticalizado, se você estivesse numa situação melhor, sem ser de barriga para cima, que costuma ser a pior posição possível para mulheres gestantes de 40 semanas, você não teria lacerações, certo? E o que eu posso fazer, então, para reduzir o risco, né, de sofrer um epísio? Então, o que vocês acham que vocês podem fazer? Isso que vocês estão fazendo agora. Informar-se, tá, gente? Então, uma mulher informada vale, assim, milhões de reais, tá? Então, uma mulher informada protege seu períneo, porque quando ela entra na maternidade, ela tem na mão dela um plano de parto, que ela abana, assim, e fala, eu não quero lacerar, eu não quero epísio, eu não vou deitar na maca, tá? Mulheres, vocês podem falar isso, tá? Eu não vou deitar. Não, você tem que deitar. Não, eu não vou deitar. Não vou. Vou ter o meu neném aqui em pé. Eu não quero epísio, tá? Então, eu não aceito epísio. Eu não tenho condições nem de falar na hora do meu trabalho de parto. Para isso existe doula. Para isso existe acompanhante, tá? Então, acompanhante tem que saber que o nome é epísio e não pique. Por quê? Porque na hora o acompanhante vai falar, ele não quer epísio. E aí, se o médico falar para você ou pro seu acompanhante assim, vai rasgar tudo, que é um tipo de violência obstétrica, mas que infelizmente acontece muito, o que seu acompanhante e você vão responder? Tudo bem, melhor rasgar que epísio, tá? Eu já acompanhei um parto em que isso aconteceu. Que a mulher falou, tudo bem, melhor rasgar que epísio. No fim das contas, ela não teve nenhuma laceração. Nenhuma laceração, tá? Nenhuma. Então, não tem como você adivinhar,
quem vai lacerar e quem não vai lacerar. Às vezes você fala, ai, esse bebê tem 4 quilos, essa mulher tem 1,50 m, esse bebê não vai passar nunca. E passa. Porque a Pepeca é forte, minha gente.